Olá, primeiramente gostaria de agradecer a confiança depositada em mim e minha equipe para fazer a sua consulta da rinoplastia. Esse videozinho é para tentar deixar as coisas um pouquinho mais dinâmicas e esclarecer alguns pontos fundamentais da consulta. Então, primeiro de tudo, você vai vir fazer as fotos, a gente vai vir para a consulta, você vai fazer uma breve explicação do que te incomoda, fazer o exame físico e depois a gente vai vir para a simulação, tá? A simulação é uma forma de comunicação, não quer dizer que o seu nariz vai ficar daquele jeito, mas é para você tentar ter uma ideia do que está passando na minha cabeça, o que eu acho que ficaria legal, em conjunto com a sua opinião também a gente vai acertando os detalhes. Então eu vou mostrar aqui algumas das técnicas que eu costumo fazer e mostrar para os meus pacientes, para entender a diferença entre algumas das técnicas que eu costumava fazer, algumas técnicas mais antigas da rinoplastia e o que a gente tem feito atualmente. O que eu costumo comparar a rinoplastia é uma construção. Então você pode entrar numa casa, chegar derrubando todas as colunas da casa, desestruturar ela, fragilizar, que é um tipo de cirurgia bem antiga, que é ressectiva, onde se tirava muitas cartilagens do nariz, fragilizava. Então aquele exemplo do nariz de Michael Jackson, mas o que foi? Foi tirando cada vez mais e prejudicando cada vez mais o nariz. A segunda é armar uma tenda, por exemplo. Você pode pegar e colocar algumas estruturas ali no nariz, mas de uma forma não tão bem sustentada e não com tanto detalhe. E você pode construir um prédio, que é fazer uma fundação muito forte, deixar ele bem estruturado e ainda decorar o prédio, ir colocando as cartilagens de camuflagem e tudo mais. Então, por isso que às vezes uma cirurgia ressectiva dura lá, às vezes o pessoal faz em 40 minutos, e uma cirurgia dessa forma mais complexa eu chego, em alguns casos mais extremos, a demorar até 10 horas, mas a média costuma estar entre 4 e 6 horas de cirurgia. Então vou explicar um pouquinho de cada um para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, então vamos por partes. Que nem eu estava falando para vocês, o que seria você vir aqui e desestruturar um nariz. Então aqui a gente está vendo o nariz de perfil, esse é o septo, né? Aqui a gente está vendo o septo. Ele é bem o meio do nariz, então outra visão dele diferente seria isso aqui. Tá? Ele serve para sustentar toda a parte do seu nariz. O que acontece algumas vezes, quando se mexe, deixa muito fino essa região, ou às vezes o pessoal tira um pedaço daqui, o nariz pode acabar desabando, né? Ele não tem uma sustentação, por isso que a gente vê aqueles narizes às vezes que ficam em cela ou a ponta cai demais. Tá? Essa é uma das formas de se desestruturar um nariz. Outra forma que acontece com uma certa frequência quando se mexe nessas cartilagens laterais. Então, por exemplo, o meu nariz tem uma cartilagem que chama de bulbosa, né? Então que ela é um pouco gordinha. Vamos pegar aqui, que normalmente fazem técnica fechada, tá? E tiram esse pedaço da cartilagem aqui, que deixa com um pedaço muito fino sobrando dessa cartilagem. Qual a consequência disso? Então vamos lá. Tira-se um pedaço daqui, isso que com o tempo retrai. Cicatrizando, olha quem está subindo junto, narina. Consequência disso é o que a gente vê nesse caso aqui da esquerda. Retirou cartilagem demais, acontece a retração. Retirou cartilagem demais, ela tem a função de sustentação, perde a sustentação aqui da parte lateral do nariz, problema respiratório, lógico, de frente vai ter uma consequência também grande aqui. Outro caso aqui também, a narina fica triangular e retraída, junto com alguns problemas aqui de dorso. Nesse caso aqui foi tirado o dorso e não foi reestruturado. Também não deve ter sido feita aqui a fratura lateral e ficou com essa impressão de sinal de V invertido, tanto nessa quanto nesse caso aqui. Então esse é um dos problemas desse tipo de cirurgia. Como eu faço? Então, em vez de retirar um pedaço dessa cartilagem, eu divido um pedacinho delas aqui mais superior, tá? Não são todos os casos que eu faço isso, mas estou explicando quando eu mexo nessa cartilagem. Retirar isso aqui, super rápido, segundos. Às vezes eu levo até horas para conseguir consertar essas cartilagens e deixar elas retinhas. Então, como é que são a etapa normalmente? Esse pedaço de cima, eu prendo ele aqui mais para baixo. Isso aqui ajuda a fortalecer essa cartilagem, tirando o volume dessa região que a gente não quer, e acrescentando estabilidade aqui. Isso já vai ajudar a endireitar a cartilagem. Outra forma que isso ajuda a endireitar, a gente passa os pontinhos. Então deixa eu mostrar. Imagina que isso aqui é cartilagem, essa que a gente está vendo. Se eu só tirar isso aqui, isso vai fazer falta e vai retrair. Então o que eu faço? Eu tiro isso aqui de cima, só que eu viro contra ela mesma. E a hora que a gente prende, uma curvatura se opondo à outra, deixa isso mais
retinho. Normalmente não fica 100% reto, fica às vezes um pouquinho curvo, que é onde tem que fazer outras técnicas. Por exemplo, dar um pontinho aqui, desse formato, que isso aqui vai fazer, vai tensionar essa cartilagem para cima, essa parte para baixo e essa para cima, ajudando a endireitar. Outra coisa que às vezes quando isso não funciona, posso colocar um enxertinho aqui por baixo, que não é muito comum, né? Ou uma laminazinha de osso. E o que normalmente ajuda a endireitar é a gente fazer a dobra dela um pouquinho mais lateral, que chama de lateral crural steel, que faz essa dobra um pouquinho mais lateral, isso ajuda a retificar. E por último eu posso prender essa cartilagem, vamos fazer aqui embaixo, no enxerto que eu vou colocar na posição central aqui. A hora que eu prendo ela aqui, ela estica. Então supondo que ela está meio curvadinha aqui, a hora que eu prendo ela lá em cima, ela fica mais reta. Então essa é normalmente a sequência que eu faço para consertar a bulbosidade da narina, dessa cartilagem lateral, e entender que é um processo longo, né? São várias etapas, não simplesmente pegar e cortar um pedaço da cirurgia aqui, da cartilagem aqui, que leva segundos. Então por isso que eu levo até horas para consertar essas bulbosidades. No caso que quem já fez esse problema, já teve esse problema de nariz retraído aqui, né? Já fez cirurgia, ou então quem já tem isso naturalmente, o que precisa ser feito? Além de a gente consertar essa cartilagem, precisa colocar um enxertinho nessa posição que a gente chama de alar-rim articulado. Então o enxerto vai vir nessa posição e vai conseguir abaixar essa narina novamente. Outra coisa principal da minha cirurgia, vamos agora já pensar na questão de quem lá arma uma tenda, né? Pega-se um pedacinho da cartilagem aqui, chamado de enxerto tipo strut ou poste columelar, e se coloca aqui na ponta, tá? Isso aqui normalmente se levanta e se projeta muito a ponta inicialmente, contando que esse enxerto, como ele não tem apoio nenhum, ele caia com o tempo. Então eu não consigo fazer uma cirurgia contando que o nariz ele fica bom normalmente em uma exata posição. E você colocar ele numa posição esperando que ele caia para ficar bom não é uma coisa que eu costumo fazer. O que é diferente então? Eu mantenho essa estrutura periférica do nariz com mais ou menos 1 centímetro, né? O suficiente para a gente ainda ter força nele. Então eu quero que você faça agora na tua casa, pegue e aperte o seu dorso com o dedo, né? Sente que ele é bem firminho. Agora aperta bem a sua ponta, nessa região aqui. Vai perceber que já tem uma flexibilidade. O que acontece? Porque o que dá força no nariz é o septo, que ele acaba aqui. O que eu quero fazer? Eu vou pegar um pedaço de cartilagem, normalmente eu uso um molde de silicone para estimar a posição ideal, coloco o molde nessa posição aqui, e eu posso terminar o enxerto aqui ou sobrepor ele um pouquinho no septo. Vou colocar sobreponto que é um pouquinho mais fácil de entender. Então eu prendo essa cartilagem, esse bloco de cartilagem no septo, que vai ter a mesma força do septo, é como se fosse uma continuação. Tanto que o nome desse enxerto é enxerto de extensão septal. E com ele eu consigo fazer mais coisas, eu consigo dar um formato mais bonito nessa região do infratípico que a gente fala, um contorno mais natural, em vez de deixar aquele contorno reto com aquele outro enxerto. E além disso aqui, eu posso usar a lâmina perpendicular, que é um pedacinho de osso aqui do fundo, que eu bloqueio, endireito e aí coloco nisso aqui para estabilizar ainda mais a ponta e evitar dessa ponta cair. Ela pode cair? Pode, tá? Essa é a forma mais segura que se tem de construir uma ponta. Pode cair quando a cartilagem é muito fraca, quando tem um processo inflamatório muito intenso ou um processo infeccioso que consuma a cartilagem. É a minoria dos casos, vamos colocar aí 1 ou 2% eu tive de problemas com relação a isso aí, tive que depois substituir por outro enxerto, mas é uma coisa que pode acontecer. Então não é garantia que a ponta vai ficar aí, mas a grande maioria dos casos é a forma mais segura de se prender esse enxerto. Então a gente prende ele aqui, ele fica no meio dessas cartilagens, e é nele que a gente vai prender a cartilagem lateral para sustentar. Quem tem a giba, o que é feito? Então, supondo que aqui está levantadinho. A gente pega, separa essa cartilagem daqui de cima, que ela é como se fosse uma cabaninha, né? Ela está mostrando aqui essa cartilagem. Ela vai sair dessa posição agora e a gente vai ver direto o septo que está aqui, né? Então aqui a gente faz um corte com lâmina de bisturi, e aqui normalmente eu continuo com o piezo, que é um aparelho ultrassônico, dá uma rinoplastia ultrassônica, a gente corta o osso e remove essa giba, tá? Não é simplesmente só remover, tem que ser reconstruído isso, que remover é fácil, que é difícil é reconstruir. Tem que reestruturar essas cartilagens no lugar, muitas vezes com alguns enxertos laterais aqui chamados de spreader grafts, para reconstruir o dorso e deixar ele natural novamente. Então, também às vezes o enxerto nessa região lateral para evitar dessa parte colapsar e fazer aquela marca que a gente viu naqueles pacientes lá. Outra coisa que é um pouquinho diferente também,
quando tem o dorso largo, eu faço, em vez de fazer a fratura comum com o martelo, então fala, essa cirurgia fica muito pouco roxo, pouco inchado. Por quê? Quando a gente faz com o martelo, não é feito um descolamento da pele. Então a gente vai batendo com o martelo aqui, para quebrar o osso, um dos problemas, tá? Pode ocorrer trincos nesse osso aqui, que deixa um pouquinho instável essa parede, pode ocorrer algumas assimetrias. E nisso você machuca a pele. E como você não descolou essa pele aqui, esse sangue fica acumulado e fica roxo. E vai descendo para a bochecha, para o olho, e por isso fica bastante inchado. Como eu faço? Eu já descolo a pele um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla aqui. Então eu não vou ter trauma na pele na hora que eu for mexer. E aqui eu venho com ultrassom, eu corto o osso, eu não bato com o martelo. Então eu vou cortando de uma forma muito mais precisa de ter essa parte da cirurgia. Eu faço um corte aqui e um corte aqui. Essa parte fica ligada e a gente manipula o osso, coloca um pouquinho mais para medial, para o meio, para melhorar um pouquinho a largura. Ainda assim eu posso usar o mesmo ultrassom para lixar um pouquinho algum detalhe, de uma forma mais precisa também. Então por isso que fica menos roxo, menos inchado, porque eu faço um descolamento maior. E o principal disso aí é um controle que você tem da cirurgia óssea muito maior do que simplesmente vir com o martelo, que ele pode, às vezes você tem que fazer esse caminho de fratura aqui. Ele pode simplesmente aqui, dar uma leve anguladinha, e aí fica difícil você pegar o fio da meada aqui de novo, você acaba fazendo uma fratura alta, pode ser que marque. Então essa é a parte da rinoplastia ultrassônica. Fora isso, às vezes tem que tirar um pouquinho de narina, feita a ressecção de pele, tira um pouquinho de narina para melhorar a largura dela. Acho que basicamente isso. As técnicas são bem avançadas que isso, né? Então, mas isso é o básico. Às vezes tem que usar, por exemplo, um enxertinho de cartilagem ralada aqui nessa região para preencher alguma deformidade, às vezes nessa região. Que nem eu falei, o enxerto de contorno alar também. E tudo isso vai consumindo cartilagem. Então, tem pacientes que às vezes até eu costumo falar de muito bom senso entre vocês e eu. Vou voltar para mim agora para sair um pouco da monotonia dessa tela. Assim, gente, a cirurgia ela é uma cirurgia de melhora. Você não pode vir com a mentalidade de vir aqui e sair com o nariz perfeito sem nenhum probleminha. Não é esse o intuito. O nariz é uma estrutura que qualquer coisa que a gente faça marca. Eu sempre faço o máximo possível para que isso não ocorra, mas tem coisas que tem que ser toleráveis. Então, assim, por exemplo, pode ser que tenha algum defeitinho no nariz que a gente possa tentar corrigir, mas para corrigir acabou a cartilagem, que eu já tive que usar para a ponta, tive que usar para a lateral, tive que usar para o dorso. Às vezes um detalhezinho tá marcando um pouquinho, mas é nada exagerado. E às vezes tirar um pedaço de cartilagem de orelha, um pedaço de cartilagem de costela para corrigir esse pequeno detalhe, não é uma coisa nem que você vai querer. Então tem que ter esse bom senso meu na hora da cirurgia, falar, isso aqui uma coisa que não vale a pena corrigir. Tem coisas que eu tento corrigir e não consigo, então eu não sou mágico, tá, gente? A gente tem que trabalhar dentro de uma técnica cirúrgica e tem coisas que simplesmente não consegue arrumar. Então tem que ter um bom senso também nesse sentido, de às vezes chegar no pós-operatório e falar, não, eu vim fazer cirurgia com você porque depositei toda a minha confiança e tá com esse detalhezinho aqui, então não é bem assim, tá? Lógico, tem defeitos? Tenho problemas nas minhas cirurgias? Tenho recuperações? Tenho, tá? Então, alguns problemas maiores, lógico, a gente recupera, mas alguns defeitos pequenos, às vezes a gente deixa de corrigir para evitar problemas maiores. Então, mais ou menos essa mentalidade. Eu acho que é mais ou menos isso, é mais para dar uma pincelada geral nas técnicas cirúrgicas, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é feito aqui no consultório, como são as diferentes técnicas entre você desestruturar todo o nariz, fazer uma estruturação mediana e fazer uma estruturação muito bem feita do nariz, entender que cada um tem um tempo cirúrgico, então por isso minhas cirurgias são mais longas, por conta disso, que realmente leva bastante mais tempo. Eu faço cirurgia aberta também, com aquele cortezinho aqui, porque eu também costumo comparar nariz a uma corrida de Fórmula 1. Você preferiria estar dentro de um carro de Fórmula 1 todo vedado na lateral e enxergar por um buraquinho assim a corrida, ou você queria ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo na corrida? Visão ampla. Rinoplastia é a mesma coisa. Você não vê alguma coisa na cirurgia é muito comprometedor. Então, até para você posicionar os enxertos que eu costumo posicionar, você ter uma visão ampla é muito importante. Eu não consigo colocar, por exemplo, aquele enxerto de extensão septal, uma técnica fechada. É impossível, na verdade, de posicionar ele certinho no lugar e, enfim. A técnica aberta tem muitas vantagens, a única desvantagem é um cortezinho aqui que acaba ficando imperceptível com o tempo. Se você colocar o mesmo nariz para operar, uma técnica fechada e uma técnica aberta, tenho certeza, o mesmo cirurgião, a minha técnica aberta vai ficar muito melhor. Só vai ter um cortezinho aqui na columela a mais. Acho que é basicamente isso. Do mais, a parte de exames de sangue, parte burocrática, orçamentos, tudo mais. E pós-operatório também, a Aline, na hora que você termina a consulta,
a Aline vai conversar isso com vocês. Então aqui é mais para dar uma pincelada na cirurgia, na parte do que é feito na consulta, na programação, e a partir daí a gente tira todas as suas dúvidas aqui, mas a parte burocrática e o restante que é feito a partir são as enfermeiras que fazem. Então, acho que é isso. Eu espero você aqui na consulta, espero que goste e até mais.